Eu vou te mostrar nesse vídeo e te provar que é impossível você lucrar nesse mercado se você tentar utilizar a sorte a seu favor. Se você achar que você tem azar ou sorte, cara, se basicamente estaria apostando se você estiver operando dessa maneira. E quando eu falo, não é só simplesmente, quando eu falo de aposta, é você abrir o mercado, você nem olhou nada e fez assim, comprou, vendeu, isso é aleatório. Quando eu falo de você simplesmente achar que você tem azar na operação ou algo do tipo, cara, é porque você está fazendo literalmente quase tudo errado. Literalmente quase tudo errado. O que eu mais vejo são pessoas que não conseguem de fato utilizar uma análise que realmente faça sentido. Então, são pessoas que não analisam a macro, a micro tendência do mercado. Não existe indicadores para auxiliar, não que seja obrigatório você usar indicadores, mas é algo que pode te auxiliar e te ajudar a te dar mais confluência dentro de uma operação. Não analise os últimos candles, não analisa as últimas estruturas do mercado, não analisa nada no mercado e ainda pensa assim, pô, eu tenho muito azar. O mercado está numa tendência de baixa. Por exemplo, o mercado está assim, né? Ó. Cadê o meu aplicativo aqui, ó? O mercado está assim, ó. Venda, 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 venda. Aí o cara foi lá e vendeu nesse candle e aí ele deu errado a operação. Mas óbvio que deu errado. Primeiro, macro tendência e micro tendência de alta. Tá? Não, aliás, macro tendência de alta, micro tendência está de baixa por enquanto. Porém, se você puxar aqui nos últimos, sei lá, nos últimos 20 minutos a tendência micro é de alta, então você está indo contra macro e micro basicamente. Primeiro lote de baixa, já que no de indecisão, beleza, conseguiu puxar essa pernada de baixo, porém olha as médias móveis de curto e médio prazo, totalmente contrárias da média móvel de longo prazo. O mercado já quase respeitou essa região que nós temos como vela de comando, bateu, respeitou, bateu, respeitou. Quando ele fez um rompimento aqui, ele bateu novamente nessa região que está sendo tratada como suporte. Então, cara, são diversas análises que você tem que fazer antes de pegar uma operação. Você nunca tem que falar, pô, tô com azar. Não, porque se você utilizar o máximo de confluência possível, o máximo de variáveis possíveis nessa operação, você vai conseguir ter resultado sim, tá? Então, ó, vamos pra cima, vou pegar uma operação junto com vocês aqui agora. E assim que eu fizer minha operação, eu volto com vocês explicando exatamente o porquê que eu tô entrando, quais são as análises e como você tem que operar para você esquecer 100% isso de azar ou sorte. Você não vai depender mais de sorte ou azar para lucrar dentro desse mercado, porque isso não é algo bom a longo prazo. É literalmente isso, não é algo que realmente faz sentido a longo prazo, você somente depender de sorte ou azar, tá bom? Então bora pra cima, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Olha, pra gente pegar uma operação aqui, hein, galera. Pra pegar uma operação aqui. Peguei a primeira taxinha. Bora, bora. Mercado subindo, eu pego mais taxas. O que eu faço? Eu não opero de maneira alguma utilizando martingale, reentrada ou proteção. Não faz sentido nenhum utilizar esse tipo de gerenciamento. Mesmo que a pessoa fale assim, não, mas eu utilizo de uma maneira inteligente. Não é todas as entradas que eu faço martingale ou algo do tipo. Não, não faz sentido essa operação. Não faz sentido você insistir no erro, tá? O que você deve fazer? É sempre proteger a sua operação. Ou seja, ao invés de você realizar, por exemplo, vamos supor que você opere com 15 reais por entrada. Ao invés de você entrar com o máximo, ou seja, 15 reais a primeira taxa, você pode entrar com 5 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Então nós temos 3 posições do mercado que pode pagar. E utilizando o mesmo valor de entrada e sem utilizar martingale, reentrada ou proteção. Então uma das maiores vantagens que você tem dentro do gráfico é o jeito que você gerencia e gere o risco, tá bom? É uma vantagem absurda que você tem. E você ignorar isso, utilizar martingale, reentrada ou você não ter nenhum gerenciamento, cara, a longo prazo você vai tomar loss. Muito loss. Você não vai conseguir sair positivo. É por isso que muita gente é a minoria das pessoas que dão certo dentro desse mercado. Porque, cara, a maioria não faz da maneira correta, cara. Não faz, não é algo, tipo, extremamente absurdo, entendeu? Só que as pessoas não utilizam confluências na operação, não analisam o mercado ao todo antes de realizar uma operação. Cara, as pessoas não conseguem seguir o gerenciamento. Esse é um dos fatores principais de quebrarem a banca. Pessoas boas sabem operar, mas não seguem o gerenciamento. Então vamos lá, falando agora de sorte e azar, que é o conteúdo do vídeo. Meu amigo, você tem que entender uma coisa.
Se você está colocando o máximo de variáveis possível na sua operação, o máximo de confluência possível, você está colocando basicamente mais porcentagem, ou seja, mais chance da sua operação ser a seu favor do que ser contra você. Ou seja, quanto mais confluências é igual a maior probabilidade de acertar uma operação, tá bom? Então, por exemplo, macro movimento de baixa já é uma probabilidade maior de eu acertar uma operação se eu operar a favor do macro movimento. Ou seja, macro tendência de baixa, topos e fundos descendentes. Beleza, então macro tendência de baixa é muito melhor eu dar prioridade somente para operações vendedoras. Ou seja, temos uma chance maior. Micromovimento. Qual que é o macro movimento? Micro movimento. A macro tendência é micro tendência. De baixa também. Perfeito. Então temos macro e micro tendência de baixa. Mais uma probabilidade, mais uma chance maior de nós acertarmos a operação. Beleza, quais são os gatilhos que nós tivemos? Primeira coisa que nós vamos analisar é sempre se existe região de demanda ou se existe região que está segurando como defesa, tá bom? Ou seja, existe algum pullback de alta aqui respeitando, funcionando? Não existe, os pullbacks deram errados, existe vela de comando ou final de taxa única que possa segurar minha operação de venda aqui? Não tem? Beleza, então o que nós vamos analisar? Olha a transição de fluxo que nós tivemos. Primeiro, nessa transição de fluxo não tivemos nenhuma barra ignorada, nenhum gatilho a favor da operação de compra, tá? Muito pelo contrário, tivemos, por exemplo, aqui estrela cadente, pinça dupla, beleza? O mercado entra em tendência de alta e nessa transição de fluxo o mercado já mostrava que ia entrar em reversão, tá? Olha nossos últimos 4 registros de compra que nós tivemos. Primeiro, olha o tamanho do interesse de vendedores que nós tivemos aqui, o tamanho da liquidez. Segundo o candle, faz o rompimento da máxima, porém deixa a liquidez. Cara, olha o nosso penúltimo registro. Olha o tamanho dessa estrela cadente, cara. Gatilho fortíssimo de price action, uma força gigantesca de vendedores, não faz o rompimento da máxima. E nosso último registro de compra mostra a indecisão terminando como um candle peão e não fazendo também o rompimento nem do nosso penúltimo quanto do nosso antepenúltimo registro. Então se não tivesse esse candle aqui, nós poderíamos chamar isso aqui de tripla posição. Um gatilho fortíssimo também a favor do movimento, obviamente de baixa nesse caso. Então após essa rejeição, essa região de absorção gigantesca do preço aqui, o que acontece? Primeiro registro de venda já faz engolfo em quase todo o movimento micro que nós tivemos de alta. O primeiro registro. E terminou também como final de taxa única. O mercado bate aqui também, desce rasgando todas as operações que nós tivemos aqui, ó, segurando como suporte, olha só. Então aqui tá respeitando o primeiro, segundo, terceiro toque e, obviamente, já saiu rasgando. Eu não entraria nessa operação ainda, porque ainda existem regiões que possam travar a minha operação aqui. Então, o que nós tivemos aqui? Beleza, pelo menos 3 registros de venda, um candle de indecisão, que não pode mostrar muita força compradora, e aí nós tivemos barra ignorada, que é quando um gatilho faz o rompimento dessa região. Porém, nas médias móveis, tudo não estava 100% a nosso favor. O que eu esperei? O mercado trabalhou novamente essa região aqui de pullback, respeitou lindo nessa barra ignorada, e aí nós tivemos novamente o engolfo dessa região. Então o mercado faz o engolfo aqui novamente nessa barra ignorada e olha só aqui que nós tivemos vela de comando nesse engolfo, tá? E também já era uma região de pullback respeitando aqui atrás. E aqui o que acontece? O mercado sobe um pouco, nós dividimos nossa taxa e trabalhamos a favor da macro tendência, da micro tendência, das nossas linhas de curto, médio e longo prazo, cada linha indicando o período gráfico, as 3 por cima. Além disso, meu script indicando o movimento de venda. Obviamente não é todas as vezes que aparece o script que você vai entrar, porém quando você coloca todas as confluências e opera a favor do script, perfeito, tá bom? Então, cara, utilizando simplesmente tudo e todos os gatilhos de confluência a meu favor. Pullback a meu favor, gatilhos de price action, transição de fluxo, macro tendência, micro tendência, identificamos gatilhos de price action, identificamos a lógica do preço, a força vendedora e a fraqueza dos compradores. Quando nós identificamos isso, realizamos a operação e lucramos. E aí, existe azar ou sorte nisso? Não, cara, é metodologia. Então não tem isso de você, se a sua operação não existir isso que eu estou te mostrando agora, você está operando da maneira errada. Você está operando da maneira errada. Então, galera, bora pra cima. Vou pegar mais uma operação aqui com vocês. E assim que eu encontrar mais uma operação, eu já volto, tá? Vamos dar continuidade aqui nessas operações e bora pra cima buscar mais lucro ainda, beleza? Ó, dá pra pegar uma operação aqui, hein, galera? Dá pra pegar uma operação aqui, pegar a primeira taxinha aqui de venda. Vamos lá, vamos lá.
Mercado subindo, eu pego mais. Coisa linda, hein, cara? Olha que estrela cadente perfeita a nosso favor. Movimento de baixa, nosso script avisando. Linhas de curto, médio e longo prazo. Macro e micro movimento a nosso favor. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver se o mercado tá. Não peguei mais taxas, não me deu posição. Eu nunca vou pegar uma taxa muito próxima da outra, tá bom? Não faz sentido. Cara, que paridade linda, galera. Linda demais, tá? Linda demais, cara. O mercado tende a buscar essa região como um alvo, beleza? Porque essa região que nós tivemos com pinça dupla, já tivemos o rompimento dela. Ainda mais que o nosso gatilho de price action que apareceu. Olha que coisa linda, cara. É a transição de fluxo, gatilho de price action a nosso favor, doji com estrela cadente extremamente forte, região de absorção, não faz o rompimento do doji, e aqui já mostra o que? Olha a fraqueza, cara, quase uma estrela cadente novamente. Por que eu falo que aqui não é estrela cadente, mas existe um interesse gigantesco de vendedores? Porque não teve pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo. E aí, primeiro registro de venda, já batendo, respeitando região de resistência, bate primeira vez, retrai, bate segunda vez, retrai, bate terceira vez, retrai, candle de indecisão, porém com interesse maior de vendedores, primeiro registro de venda, já engolfa tanto domínio, tanta abertura quanto fechamento de quase todos os registros que nós tivemos aqui de compra. A única coisa que ele não fez o rompimento foi dessa último pavio que nós tivemos aqui como candle de indecisão. E aqui aconteceu dupla posição de compradores aqui. Mais uma vez estrela cadente totalmente a nosso favor, interesse gigantesco de vendedores, aqui quase uma estrela cadente novamente, não faz o rompimento da máxima, vamos desenhar novamente, ó, não faz o rompimento da máxima, ou seja, dupla posição a nosso favor, primeiro lote de venda que nós tivemos, estrela cadente de novo, meu Deus, cara. Tá perfeita essa região. Todas as linhas de curto, médio e longo prazo por cima a nosso favor. Macro e micro movimento a nosso favor. Esperamos a confirmação do preço, ou seja, o mercado faz o rompimento aqui do nosso fechamento, ou seja, da nossa mínima dessas regiões aqui. Fez o rompimento, terminou como vela de comando, ou seja, não teve pavio na parte de cima. Perfeito. Esperei o mercado subir um pouco, trabalhar pra gente buscar mais ou menos essa região aqui, tá bom? Que o mercado tava trabalhando na liquidez. Peguei a taxa. O mercado retraiu, acabou. Então 2 operações fáceis, cara, fáceis mesmo, só colocando o máximo de confluência possível. Não tem, cara, não existe sorte e azar se você está utilizando metodologia, não existe. É por isso que eu não preciso utilizar martingale, reentrada nem proteção. Então galera, vídeo finalizado. Se você assistiu até o final desse vídeo, que eu sei que muita gente não assiste, eu sei que se você está aqui é porque você é uma pessoa que está extremamente interessada e talvez obcecada em mudar os seus resultados dentro desse mercado. Vou deixar na descrição a minha comunidade, que eu opero de maneira gratuita de manhã, tarde e noite, explicando exatamente como funcionam as minhas operações, aulões que eu faço. Então, meu amigo, participe, tá bom? E caso seja uma pessoa que esteja também extremamente com vontade de aprender, mas não gosta muito de participar de live, não tem problema, mas mesmo assim, você precisa de uma corretora boa para operar. Eu sempre deixo na descrição a corretora que eu utilizo, que eu recomendo, que hoje em dia no mercado é a que tem maior nota, não reclame aqui, porque que eu sempre deixo isso na descrição para vocês. O que eu mais vejo são pessoas operando em corretoras falsas, perdendo dinheiro, mercado, a corretora não deixa você sacar, então, cara, para, evita problemas bobos, opera numa corretora famosa que você não vai ter problema. É a mesma coisa, você vai fazer um consórcio. Você quer fazer um consórcio numa empresa que você nunca viu na vida ou na Demicon? Entendeu? Então é só um exemplo para vocês terem ideia. Tá entendendo mais ou menos o que eu tô querendo dizer? É basicamente isso. Tudo aí na descrição para vocês. Então, galera, é isso. Vídeo finalizado. Deixa o like, se inscreva. Valeu, tamo junto e fui.